Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma entrevista aqui pela TV Jornal da Cidade Online. Hoje conversamos com a deputada Cris Folieto. Muito obrigada por aceitar falar com a gente, deputada. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui nesse canal e estou aqui à disposição para o que puder ser útil, né? E poder responder todas as perguntas que me forem feitas. Bom, a nossa primeira pergunta, né? Nós já estamos aí curiosos, já tem até uma data marcada, dia 1º de fevereiro, a eleição para a presidência da Câmara. Bom, e eu queria saber a sua opinião, como é que a senhora vê essa movimentação da cúpula do PSL, né? Que declarou apoiar os mesmos princípios do presidente Bolsonaro na campanha de 2018 e agora está declarando aí apoio à Baleia Rossi para a presidência da Câmara, junto com toda a esquerda que dizia combater. Primeiro a gente vê a traição aos valores que são caros ao povo brasileiro. Simplesmente esse movimento que foi feito, sobretudo, por meio do presidente do PSL, do Luciano Bivar, juntamente com toda a cúpula do PSL, é realmente uma aberração, porque, além de ser em si uma traição, a gente pode perceber também que eles sequer consultaram os parlamentares. Então, como é que pode um partido ele não ouvir os seus deputados, aqueles que, de fato, compõem esse partido? Não tem cabimento uma decisão como essa. Então, eles convergiram ali para o Baleia Rossi, mas isso não a maioria. A maioria está com o Arthur Lira, que é o deputado da base governista. Agora, sem sombra de dúvida, o que a gente pôde perceber é que a cúpula do PSL, juntamente com o Luciano Bivar, eles romperam, foi a ruptura com os valores que, de fato, fizeram com que eles fossem eleitos na onda Bolsonaro, diga-se de passagem, o que é mais interessante, o que é mais curioso e que denota ainda mais essa traição, né? Então, a gente, obviamente, já manifestou nossa total discordância e a gente se insurgiu frontalmente contra essa situação que aconteceu, até porque nós, enquanto, digamos assim, PSL ainda, né, nós não poderíamos jamais nos sentir representados por uma decisão totalmente arbitrária do dirigente partidário, como foi conduzido dessa forma, né? Agora, sobre a crise em Manaus, o governo Bolsonaro mandou recursos. E o que foi feito com o dinheiro? Boa pergunta, né? Existe ali, além de fortes indícios de corrupção, né, e também por parte do governo do Estado ali, sem dúvida o desvio de verba. O governo federal fez o que lhe cabia, enviou os recursos. Eu acho que o que cabia em termos de competência ao governo federal, eles de fato concluíram, fizeram. Agora, o governo do Estado também cabia a gestão. E simplesmente a gente não viu chegar lá na ponta esses recursos. Então há fortes indícios, inclusive já foi até noticiado pela mídia, por parte do governo, né? Governo estadual, diga-se de passagem. Muita coisa errada nessa pandemia, né? Agora, lá na Argentina, por exemplo, há uma discrepância muito grande, né? Os cassinos estão abertos e as escolas estão fechadas. No Brasil, as academias de ginástica estão abertas, mas as escolas estão fechadas. Até quando será que as crianças vão ficar fora da escola, hein? Exatamente, a gente vê muita incongruência até mesmo nas decisões. E o pior, a politização da doença, dessa pandemia, não está no gibi, né? Porque as pessoas elas estão usando a pandemia como alavanca, até mesmo político-partidário, diga-se de passagem. As pessoas estão usando para simplesmente pegar uma pauta, ou melhor, pegar essa situação da pandemia, que é realmente lastimável, que está cometendo a todo o povo brasileiro, para conseguir, certamente, angariar certos benefícios. E por que benefícios são esses? Por exemplo, há interesses políticos envolvidos. Você tocou num ponto muito interessante sobre as academias abertas, né? Uma coisa que eu percebi, né? A OMS, por exemplo, a incongruência da decisão. A OMS, ela diz que, por exemplo, não se deve usar máscara para exercício de atividade física. Em compensação, as academias estão dizendo que é necessário usar máscara. Então, há muitos interesses escusos envolvidos, usando a pandemia como meio para politização, sim, e para criar essa polarização. Então, nós, obviamente, estamos preocupados com todas as vidas que estão sendo ceifadas. Agora, é também impressionante como que a corrupção cresceu nesse tempo. Como foi citado há pouco, a questão de Manaus, né, desvios em vários estados. Detalhe, verbas que eram para ser utilizadas para o combate à pandemia e que estão sendo desviadas. Ou seja, homicídio indireto.
acontecendo. A corrupção também mata. Não é só a pandemia. A própria corrupção, eu diria que ela é pandêmica, né? Então, realmente, essas arbitrariedades, tudo que está acontecendo no Brasil é muito triste, muito lastimável. E, sem dúvida, as crianças estão também sendo grandes vítimas, porque elas estão sendo privadas do estudo, né? Ou seja, elas estão deixando de estarem nas salas de aula para o aprendizado, né? Estão sendo vítimas ali também, enquanto outros estão ganhando com a pandemia, se beneficiando por meio dela, né? Então, realmente, é tudo muito triste. E agora é muito difícil, ainda não vi assim, ninguém ser preso, né, de fato. Inclusive, a secretária de saúde de Manaus, ela já até saiu da cadeia, pelo que eu li em algumas notícias, ela já nem está presa mais, né? Então, assim, essa sensação de impunidade, parece que os políticos são incentivados a continuar roubando, porque afinal não vira em nada, né? Pode continuar roubando. A mídia mesmo nem fala sobre isso. Exatamente. Há uma omissão e eu diria uma condescendência, muitas vezes, por parte da mídia marrom, que é chamada, né? E aqui fica também o meu protesto contra todo esse tipo de mídia que busca mascarar a realidade. Porque, olha, é muito interessante, muito curioso como é que as coisas acontecem no Brasil. Simplesmente, eles estimulam a propagação daquilo que convém, sendo que muitas coisas que deveriam estar sendo propagadas, deveriam estar sendo colocadas ali para a população saber, como, por exemplo, o próprio tratamento precoce. Não tem evidência científica, mas olha a realidade, às vezes a evidência é o que acontece na prática. Exatamente. Isso também a própria medicina por evidência, né? Eles buscam sucatear, não, eles buscam simplesmente perverter, eles negam as obviedades. E isso é tudo realmente muito triste, né? Porque o povo brasileiro, muitas vezes, tem as informações sonegadas em razão dessa mídia que escolheu um lado, né? E não quer simplesmente divulgar aquilo que é importante até para salvar vidas, eu diria, né? E aqui eu quero chamar a atenção também para o combate à corrupção de um projeto que foi de autoria da deputada Adriana Ventura. É um projeto que contou com meu total apoio, né, minha total anuência, inclusive foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados, que é um projeto de combate à corrupção e para que a punição ela fosse aumentada, sobretudo nesse tempo de pandemia. Porque como é que pode? Nesse tempo de pandemia, as pessoas se aproveitam justamente para roubar mais, né, para desviar mais verba pública. Então, é um projeto interessantíssimo, de suma importância, né, que simplesmente não foi, salvo engano, ele não foi votado ainda no Senado. Ele foi, sim, votado e aprovado na Câmara, mas, salvo o melhor juízo, ele não foi votado ainda no Senado, porque o presidente ainda não pautou esse projeto. Mas é um projeto muito interessante. E mais, é um projeto necessário para o momento, porque aumenta a pena desses casos de corrupção em tempos de pandemia. Então, é um projeto de real necessidade, ainda mais para conter esse tipo de absurdo que a gente vê no Brasil. Perfeito. Só corrigindo aqui, eu disse a secretária de saúde de Manaus, no entanto, é a secretária de saúde do estado do Amazonas. Bom, em meio a toda essa crise, né, econômica e sanitária, eu vou falar de novo da Argentina, porque a gente está falando de salvar vidas, né? E em meio a toda essa crise, a Argentina priorizou votar a legalização do aborto. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Chega a me dar até um arrepio aqui. É com profunda tristeza que a gente olha para a Argentina, né? Primeiro porque já havia esse indício, né? A gente já sabia que estava na iminência de aprovar, e falo por quê. Há um tempo atrás, quando esse presidente ele foi eleito, o presidente da Argentina, ele já tinha ameaçado, vamos dizer assim, de colocar em pauta, ou melhor, de submeter à apreciação da Câmara da Argentina um projeto para legalização do aborto. Então, já havia essa ameaça anterior. Tanto que a população argentina, que absolutamente, eu falo absolutamente, porque em sua maioria esmagadora é pró-vida. Tanto que a Argentina colocou 2 milhões de pessoas nas ruas, declarando apoio, mais ainda, declarando o amor pela vida do nascituro. Ali também, como, por exemplo, a cor, né? Chama de ola celeste, né? Então, a cor azul, muito emblemática também, para mostrar esse caráter de ser pró-vida, de amor à vida, desde a concepção até a morte natural. Então, a Argentina colocou nas ruas, de fato, né? O povo democraticamente se manifestou em defesa da vida. E aí, de forma totalmente arbitrária, vem um presidente recentemente eleito
e coloca, submete a uma pauta, né, como essa, traindo a própria democracia. Isso aí é absolutamente uma aberração, porque eles não só traíram o povo, eles traíram o próprio Estado democrático, né? A premissa básica. Um povo que, com voz, com brado retumbante, já tinha se manifestado tantas e tantas vezes. E não foi só uma vez, não, que eles colocaram 2 milhões de pessoas nas ruas. A manifestação pró-vida na Argentina era conhecida justamente porque eles tinham essa adesão, né, demonstrando ali esse caráter que também, eu digo aqui, né, manifestando a própria ação democrática, um povo que se levanta para defender aquele que não tem voz. Eles são a voz. E aí vem o Senado, né, e simplesmente legaliza o aborto, a revelia da vontade da população, que é majoritariamente pró-vida. Então, isso é o quê? Isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta ao Estado democrático de direito, vamos dizer assim, é uma afronta à Constituição, porque a Constituição da Argentina também prezava ali pela defesa da vida, em seus termos majoritários, é claro, né? E afronta também, o que eu preciso dizer, aos tratados internacionais dos quais a Argentina é signatária, também como o Brasil. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ali está muito claro que a vida começa na concepção. E não é porque está escrito num tratado que a vida começa na concepção, é porque é uma evidência científica. Então, é o que eu sempre digo, qualquer tempo que se ceifar aquela vida é um assassinato. Então, o aborto é o eufemismo para assassinato intrauterino justamente por esse motivo. Então, os senadores, eles sujaram as mãos de sangue inocente. Da mesma forma, esse presidente que simplesmente foi um verdadeiro genocida, atitude genocida a deste presidente. Então, aqui fica o meu protesto, a minha total indignação, porque é impressionante olhar para a Argentina e ver uma nação que outrora era absolutamente pró-vida, que levantava a voz, né, majoritariamente para defender a vida, agora manchando, né, a sua bandeira também com o sangue dos inocentes. Realmente, os santos inocentes, eles choram hoje, e nós também choramos por eles. Sem dúvida. Bom, e aqui no Brasil, né? Eu sei que tem 2 projetos de lei, o 1444/2020 e também o 1552, né? 1552. Eles podem também facilitar o aborto aqui no Brasil? Esses projetos, eles foram submetidos à pauta na Câmara, né, o 1444 e o 1552, há um tempo atrás, e eu fui absolutamente, eu combati, né, frontalmente esses projetos, e falo por quê. Primeiro, porque havia uma tentativa de facilitar o aborto com subterfúgios, porque é lógico, se a população brasileira ela é majoritariamente pró-vida também, se colocasse o termo aborto, o parlamento, que tem maioria conservadora, não aprovaria um projeto dessa natureza. Tanto que nós nomeamos o projeto de abortoduto, porque ele abria um canal para a promoção da cultura da morte. Nós chamamos isso de cultura da morte, né? Alargar as fronteiras do aborto também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a contestar o conteúdo desses projetos. Nós combatemos todo e qualquer tipo de violência, é fato, inclusive aquela que o bebê é submetido, porque o aborto é uma forma de violência. E detalhe, é uma forma de penalizar a mulher duplamente, só que às vezes ela não percebe isso. Porque quais são as consequências do aborto? Será que falam para essa mulher? Quais são as consequências, inclusive psicológicas, né, psíquicas, para essa mulher? E detalhe, né, às vezes essa mulher pode ter problemas tão graves de remorso, né, pode afetar a vida dela de tal sorte que será irreversível. Como eu conheço algumas mulheres que foram, inclusive, vítimas de violência, que optaram pelo aborto e hoje não aceitam. Por quê? Porque sofrem com esse remorso até hoje. Tem até um caso que eu quero chamar a atenção, na verdade, um testemunho de uma mulher que foi vítima de violência, e ela disse que ela optou pelo aborto, e ela disse que até hoje sonha, né, ou melhor, ela tem pesadelo, né, com o choro do bebê que ela matou no ventre. Então é algo realmente muito triste, né? E nos comove mesmo, porque como é que pode alguém simplesmente abrir o caminho para sentenciar uma criança, um bebê inocente, né, no ventre de sua mãe, à morte? Então, esses projetos, o conteúdo deles, porque eles tratavam, sim, de mulher em situação de violência. Só que existe uma lei no Brasil que foi aprovada, inclusive, né, pelo Congresso Nacional, óbvio, né, porque as leis elas passam pelo Congresso Nacional, e ali foi aprovado na época com ampla maioria, né, que é chamada de Lei Cavalo de Troia. Essa Lei Cavalo de Troia, ela trata ali em um dos seus dispositivos de profilaxia da gravidez, como se a gravidez fosse doença.
Mas, na verdade, a profilaxia da gravidez é o quê? É eufemismo para aborto. Então, a mulher, em situação de violência, ela é submetida a um determinado tipo de de situação, né? Ela vai, por exemplo, até o hospital, etc. E lá é oportunizado a ela, sim, o procedimento do aborto. Então, estes projetos, eles vinculavam-se diretamente a esta lei Cavalo de Troia, que nós estamos tentando, inclusive, revogar dispositivos que abrem brechas para o aborto. Então, eu fui, sim, uma grande combativa, né, desses projetos que foram, infelizmente, aprovados, mas estou aqui apenas trazendo para vocês um pouco desse pano de fundo e o porquê desses projetos trazerem, ainda que de forma implícita, a facilitação do aborto. De novo, o projeto não falava, não mencionava expressamente a palavra aborto, mas havia ali nas entrelinhas, inclusive no seu bojo, essa intenção. Tanto que, se existe essa vinculação à lei, né, Cavalo de Troia, sem sombra de dúvida, ali já está abrindo essa brecha, esse precedente, porque se a lei Cavalo de Troia fala de profilaxia da gravidez, uma coisa está justificando a outra, né? Então, a mulher em situação de violência passa necessariamente por uma situação em que a ela é oportunizado, encaminhado o procedimento do aborto. Então, aqui está explicado o porquê, o motivo pelo qual eu me posicionei contrário a esses projetos também na Câmara. Tá certo. E ainda pegando esse gancho, né, falando sobre o aborto, saiu no nosso site, no Jornal da Cidade Online, uma notícia que diz o seguinte: grupo de mulheres se une para abortar fora do Brasil e planeja legalizar o procedimento com lei chamada Damares. Meu Deus do céu. Não, tudo é narrativa também, né? Agora, sobre essa questão das mulheres que querem abortar fora do Brasil, o que eu tenho mais observado, inclusive aconteceu recentemente, com a legalização do aborto na Argentina, algumas mulheres saíram do Brasil para abortar na Argentina, já que lá é legalizado. Agora, existe um projeto de nossa autoria que ele trata do que nós chamamos, o Instituto, né, um princípio, na verdade, dentro do direito penal, que chama extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Qual é o nosso objetivo desse projeto? É impedir que, aqui no caso do Brasil, a gente sabe que o aborto é crime, em qualquer hipótese. Ah, Cris, mas e nos casos do artigo 128 do Código Penal? Continua sendo crime, só que há uma escusa absolutória. Portanto, não há uma penalidade para a mulher, em caso de estupro, risco de vida da mulher, e por força da DPF 54, em caso de anencefalia. Então, os abortos, eles não é que sejam legalizados nesses casos, não. Não é aborto legal que chama. Esse binômio é falacioso, não é isso. Continua sendo crime, a conduta continua sendo absolutamente criminosa. Só que Sim. O que acontece é uma excludente de punibilidade, tá? Então, só para justificar esse fato. Mas continua sendo crime. Então, no Brasil, o aborto é crime no Brasil. Então, é um fato. Aqui é crime. Mas as mulheres, elas querem se beneficiar, né, de uma lei de outro país. E elas saem daqui e vão para tentar abortar em outro lugar onde o aborto é legalizado, né? E aí, justamente, o objetivo do nosso projeto é impedir que essas mulheres saiam daqui e vão abortar em outro lugar, para assassinar os seus filhos. Então, a gente, através desse princípio da extraterritorialidade incondicionada, através do nosso projeto, né, se a mulher sair daqui e for abortar, sei lá, na Colômbia ou na Argentina, ela também será penalizada. Esse é o objetivo do nosso projeto, né? Justamente por quê? Porque nós visamos proteger o nascituro em todas as esferas, em todas as suas facetas. Isso é fato. Então, é um absurdo, é um despautério uma pessoa que quer buscar uma facilidade, um subterfúgio, saindo daqui, porque é crime, e indo para outro lugar, né? Por conta de facilidade. Detalhe, muitas vezes financiado por ONGs. Porque as mulheres saem daqui e vão para lá porque as ONGs abortistas vão lá e financiam, dão dinheiro, pagam mesmo, né? É isso aí. E aí a gente vai ser implacável em relação a essas ONGs também. Por mim, tem que ser todo mundo preso, sinceramente. Eu acho que todo mundo devia ser preso. Abortou, sinceramente, cometeu um crime dessa natureza, né, de matar um inocente no ventre, tem que ser preso sim. Porque, para mim, é um dos crimes mais hediondos, até mais do que o estupro. O estupro é um crime hediondo. Claro que é, porque, obviamente, está afetando, está ali afrontando, né, violando a dignidade sexual da mulher. Agora, também o aborto é um crime hediondo. E por quê? O grau de hediondez do aborto, ele se dá justamente porque é uma pessoa, um bebezinho, que não pode se defender, não tem voz. Eu tenho que ser a voz deles, vocês também. Né? Então, é um ser inocente. Então, aquele princípio da presunção de inocência, né, porque parece que tem primazia em muitos casos, nesse daí não tem. Né? E mais, o bebê está sendo sentenciado à morte sem qualquer tipo de processo, ele já foi julgado, sentenciado, né? Sem ter ninguém para defendê-lo. Então, realmente, fica aqui também não só a nossa indignação,
mas a defesa do nosso projeto. Daí a importância do nosso projeto de lei. Pois é. E ainda sobre essa notícia, a escolha do nome do projeto de lei que esse grupo de mulheres escolheu, com o nome da ministra, é de uma total, assim, falta de... Nem vou dizer o nome aqui, né? Bom, vexatório, vexatório. E, assim, é uma vergonha, porque, por exemplo, o Ministério da Damares, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra, necessariamente, claro, ela está num governo, como nós estamos, né, num governo que é confessamente pró-vida. Então, as políticas públicas do próprio ministério serão de cunho de defesa da vida. Fato, porque esse é o anseio da sociedade. A sociedade espera, deseja que nós sejamos a favor da vida, porque esse é o objetivo, ou melhor, não é só o objetivo, né? A sociedade brasileira que nos elegeu, aí no caso eu falo como parlamentar, mas ali poderia citar também o próprio presidente e também os seus ministros, os ministros que ele colocou ali para trabalhar, são para trabalhar pelos anseios da população brasileira que é pró-vida. Então, dentro do Ministério, as políticas públicas terão de ser em defesa da vida. Então, um nome como esse é absolutamente vexatório, a tentativa ofensiva, né, de fato, ofender o quê? A honra e o decoro da própria ministra, né? O que fica aí, obviamente, nossa indignação. Bom, e já falando a respeito de eleições, eu quero saber a sua opinião sobre o voto impresso. É a favor ou contra? Sou a favor, claro, sou a favor do voto impresso. Na verdade, a gente até prefere chamar de voto auditável, né? Claro, enfim. Para não confundir, né? Porque tentam muito confundir a narrativa, né? Vai voltar para o papelzinho, na cédula e tal, e não é isso. E também há um apelo popular. Veja, eu como parlamentar, eleita democraticamente pelo povo, insisto nisso, eu preciso observar, ouvir as demandas da população. E, pelo menos, a população que eu represento, ou seja, aqueles que me elegeram, eu posso garantir que são majoritariamente a favor do voto impresso. Então, nós temos que observar os anseios da população e fazer valer esses anseios dentro do parlamento. Eu não posso colocar a minha vontade acima da vontade do povo. É óbvio que, aqui uma ressalva, eu tenho meus princípios e valores que são inegociáveis. Agora, tem pautas como essa, por exemplo, do voto impresso, que nós temos que observar sim. Né? A população já está clamando por isso há um tempo. As ruas ecoam, a gente vê a voz das ruas ecoando ali pelo voto impresso, não é de hoje. Inclusive, a população muitas vezes já fez até manifestação em prol do voto impresso. E a gente vai ficar de braços cruzados como se não fosse com a gente? Como se a gente não tivesse sendo provocado, pelo menos, a discutir essa pauta? E essa pauta é concernente ao parlamento, é uma arena de debate própria do parlamento brasileiro, não é do STF. Então, o STF, nesse caso, tem que se meter nisso. Por quê? Porque é uma discussão própria do momento não, mas do local, né, do parlamento brasileiro, porque ali representa a vontade da população brasileira e, diga-se de passagem, segundo o próprio princípio da soberania popular, né, nós representamos a soberania popular, porque nós representamos o povo brasileiro. Vamos ver se a gente consegue vencer essa batalha, né, deputada? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço pelo convite e me coloco sempre à disposição. Meu mandato, eu costumo dizer que ele tem algumas esferas, uma delas, obviamente, é o mandato propositivo, que é de propor leis, elaborar, né, leis. Também é fiscalizador, porque ele fiscaliza, tem que fiscalizar mesmo, o papel do parlamentar também é esse, até por força da própria Constituição. Né? E também eu diria que é um mandato missionário, porque a gente tem que estar a serviço da população. Nós, como parlamentares, a gente tem que estar sensível ao apelo da população, sensível ao que o povo deseja, o povo espera, o povo quer, né, dentro desse Estado democrático de direito. Então, o mandato tem que ser, sim, missionário. A gente tem uma missão. Para mim, a política, ela é um apostolado, ela é uma missão. E o objetivo que eu tenho é estar a serviço da população. Não falo por demagogia, eu falo porque é, de fato, o que me move todos os dias, né, a lutar pelo povo, e é o que eu espero fazer sempre. Então, contem comigo, né? Estou sempre à disposição. E muito obrigada pelo convite. Obrigada. Hoje, então, conversamos com a deputada Cristonieto. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.